Boa noite, irmãos. Como foi cantado, o Senhor, Ele de fato é o motivo da nossa vida, Que realmente haja uma consciência vívida em nós de que esse Deus que tanto nós falamos, mencionamos, Ele realmente é o motivo de estarmos aqui nessa noite. É o motivo de vivermos, é o motivo de servirmos, é o motivo de convivermos. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós nos recorremos a Ti, meu Pai, e pedimos a Tua ajuda, Senhor. Como nós lemos nesse versículo 3, ó Deus, que essa bem-aventurança, Senhor, possa ser real em nós, porque na Tua palavra diz dos que leem, dos que ouvem, dos que guardam, Senhor. E esse texto está tão próximo de nós, Senhor, tão próximo que nós estamos vivenciando ele hoje, Senhor, porque aos que leem, aos que ouvem e aos que guardam, Senhor. Então vem sobre nós, ó Deus, com a bem-aventurança da Tua presença, com a bem-aventurança da Tua graça, com a bem-aventurança do bálsamo do Senhor mesmo, porque o Senhor é tudo para nós, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos, Senhor. Ó Deus, sem Ti, o que seríamos de nós, Senhor? Estaríamos perdidos, ó Deus, vivendo segundo os desejos da nossa carne, segundo os nossos entendimentos, segundo as nossas inclinações, segundo as nossas pretensas orientações, ó Deus. Estaríamos totalmente perdidos, ó Pai, no lamaçal do pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, o Senhor nos resgatou, estamos em Cristo, estamos aqui hoje, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Senhor. Meus queridos irmãos, eu quero meditar com vocês em Apocalipse e temos entendido que, de fato, essa tem sido uma palavra governante no nosso meio. Então, que o Senhor nos guie na meditação, na contemplação e na vida, através da palavra que Ele mesmo soprou, que Ele revelou e tem revelado a nós. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, primeiramente eu penso na pessoa de João, no contexto que ele estava vivendo. João ali, o último dos apóstolos, e no contexto dessas visões estava na ilha de Pátimos. E o que estava acontecendo na igreja já eram heresias, havia as perseguições, as prisões, muitas pessoas sendo martirizadas, e João ali preso, ainda que não impossibilitado de dar testemunho, de pregar, de anunciar, e ainda que com o cuidado daqueles que com ele estavam, mas era um tempo difícil.
Era um tempo difícil e penso eu que os clamores de João eram mais ou menos assim: Senhor, quanta heresia, Senhor, quantos morrendo, Senhor, eu já sou o último, já estou ficando velho. Mas o Senhor não deixa os seus profetas sem um renovo da esperança. O Senhor não deixa os seus sem o bálsamo que traz a vida pela visão do Cristo glorificado. O Senhor não nos deixa alheios à sua direção. Então, ali naquele lugar, o Senhor trouxe a João visões gloriosas. João havia conhecido Jesus, o Logos eterno, como ele descreve no Evangelho de João. Ele havia contemplado Jesus pessoalmente como homem e tido a consciência da eternidade desse Cristo que se deu, morreu e ressuscitou. João viu aquele homem sendo levado às alturas e sendo ocultado pelas nuvens, mas agora o Senhor estava o conduzindo a uma visão renovada e mais gloriosa da pessoa do Cristo. Em meio àquelas perseguições, em meio às heresias, às pessoas que estavam morrendo por causa do Evangelho, o Senhor trouxe uma visão renovada, e uma visão mais profunda, uma visão mais penetrante, e agora era o Cristo glorificado. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos a palavra Cordeiro sendo repetida por tantas vezes. Então era uma visão nova, no sentido de renovo, no sentido de bálsamo na vida de João, porque em tempos difíceis, irmãos, o Senhor, Deus sempre dá aos seus servos uma visão renovada, uma visão fresca de si e do seu propósito. O Senhor não nos deixa alheio, porque quando nós estamos contritos por causa das adversidades, da intensa batalha que nós vivemos, nós canalizamos a nossa oração e as nossas súplicas ao trono da graça de Deus. Então o Senhor renova as nossas forças, Ele renova a nossa visão, Ele renova a nossa percepção do Cristo e do Cristo glorificado, para que a nossa esperança ela seja assim renovada, para que em fé nós possamos prosseguir até o dia que Ele vem. E nós precisamos disso, irmãos. E quando eu olho para Apocalipse, eu também vejo no Antigo Testamento outro, numa condição de vida e de momento muito parecida. Eu vejo um certo paralelo nisso. E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 9. Abra comigo, por favor. Daniel, capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dairo, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em quem havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes.
apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos essa oração, a oração de Daniel, você vê que o que precede ela é uma busca de Daniel. Daniel estava vivendo numa situação social, pessoal, olhando naturalmente, até que confortável. Mas espiritualmente, ele estava contrito. Espiritualmente, ele estava buscando, como nós lemos nos primeiros versículos, buscando na palavra de Deus. E nessa busca de Daniel, ele entendeu, ele percebeu o tempo. Percebe? Ele percebeu o tempo. E quando ele entendeu, ele percebeu o tempo, qual que foi a atitude de Daniel? Ele se rendeu ao Senhor em oração, em clamores e em súplicas, em arrependimento. E nas orações de Daniel, ele se incluía no pecado do povo, porque esse entendimento é um entendimento que nós também temos que ter. Porque nós, juntos, nós somos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, se uma parte do corpo está machucada, se está ferida, então é o corpo que está ferido. Então, a nossa posição em oração diante de Deus não é uma posição egoísta, mas é uma posição de encargo diante do Senhor, de encargo pelo povo de Deus, pela a igreja do Senhor. Então, Daniel, porque ele percebeu do Senhor, por causa da sua busca na palavra, por causa da sua sede, ele estava vendo Jerusalém desolada, ele estava vendo o povo espalhado, ele estava vendo o povo perdido na própria Babilônia, entretido ali na Babilônia, construindo as suas vidas, se conformando naquele lugar. Daniel, na sua busca na palavra de Deus, percebeu e entendeu o tempo, e ele orou, clamou, se arrependeu, se humilhou diante de Deus, jejuou diante do Senhor. Quando fala de saco e cinzas, fala de humilhação,
Fala de uma pessoa que vai diante de Deus e se humilha, que se curva, que se rende diante do Senhor. Então, a palavra do Senhor causou isso nele. Na angústia dele, o Senhor trouxe um renovo, porque ele percebeu a direção, a voz de Deus, a palavra do Senhor, se rendeu diante do Senhor em clamores e súplicas. O anjo, Gabriel, o homem, essa palavra homem aqui fala de um ser, né? A definição bem próxima para nos ajudar é de um ser. Apareceu ele e veio com uma resposta. Veio com uma resposta, porque ele gastou tempo diante do Senhor. Irmãos, quando os servos do Senhor estão com o coração contrito pela obra de Deus, pela igreja de Deus, pelo governo de Deus, o Senhor traz uma visão renovada de si mesmo e traz uma visão renovada da sua obra, porque Deus não nos deixa sem direção, irmãos. Deus não nos deixa sem uma percepção renovada da sua face e da sua glória. E nesse momento, nessa situação, eu vejo uma proximidade muito grande com a realidade de João no Apocalipse, quando nós lemos. Eu vejo uma proximidade muito grande, porque João estava preso. João era o último dos apóstolos. Historicamente, aquele momento da igreja era de perseguição, de heresias, os lobos se manifestando no meio da igreja. João ali em Pátimos, geograficamente restrito, mas espiritualmente não restrito, debaixo das prisões de Roma, mas em Cristo liberto. E nas orações e nos clamores e nas súplicas, Deus trouxe a João uma visão renovada da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da sua obra. E isso, para todos os servos do Senhor, não é só uma contemplação, mas é uma direção, irmãos. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós buscamos o Senhor piedosamente, graciosamente, insistentemente, o Senhor nos traz uma visão renovada de si mesmo e da sua obra. O Senhor não nos deixa sem direção, irmãos. O Senhor trouxe uma direção para João. Eu creio que isso veio para João como alento, como renovo da esperança. Quando Paulo saiu de Tessalônica, após os eventos em Tessalônica, porque ele estava sendo perseguido ali na Macedônia, saiu de Filipe, foi para Tessalônica, e ali aquela comunidade jovem, mas os judeus que saíram de Filipe foram perseguir Paulo em Tessalônica, ele teve que sair dali também, foi para Bereia, depois foi para Atenas. Paulo ficou muito preocupado, porque eram jovens, eram crianças espirituais. Então, de um lado, Paulo estava preocupado, e obviamente, porque esse é um comportamento dos santos, se preocupa, ora, se alegra, também ora e adora em oração. Isso é óbvio que Paulo estava orando por aqueles que tão depressa ele teve que deixar. E do outro lado estavam esses crianças na fé, recém-nascidos, recém-plantados, preocupados, porque em sua maioria eram pobres, apesar que Lucas diz, no livro de Atos, no capítulo 17, que haviam mulheres importantes, expressivas na sociedade, de condição, mas em sua maioria ali eram pobres, e ali era uma comunidade que estava crescendo, cheia do Senhor. Em função disso, a perseguição era muito grande, era muito pesada. Alguns fraquejando nas suas dificuldades pessoais, nas suas dificuldades em comunidade. Aí Paulo escreve, depois de ter recebido
notícias através de Timóteo. Ele escreve 1 Tessalonicenses, e no capítulo 4, ele anima aqueles irmãos falando da glória vindoura, falando da ressurreição, falando do arrebatamento, trazendo para aquela comunidade uma visão renovada. E quando Paulo fala a eles, fala assim: olha, consolai-vos uns aos outros, consolai uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de esperanças, palavras do renovo, palavras do Cristo glorificado que não deixa a sua igreja para trás, palavras do Cristo que vai voltar e que vai buscar o seu povo. Então o Senhor não deixa os seus filhos, os seus servos, que clamam pela igreja, que clamam e que buscam o Senhor, Ele não deixa os seus servos sem uma visão renovada da glória do Cristo e da direção espiritual do Senhor. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 1. Então aqui nós vemos João, naquele ambiente, em termos da igreja, ambiente difícil, tempo difícil, e Deus trouxe esse alento, esse renovo a João, essa visão do Cristo glorificado, essa visão renovada como bálsamo das glórias do Cordeiro de Deus, essa visão transcendente que permeia todo o livro de Apocalipse, do Cordeiro que sofreu, que se deu, mas que venceu. João, ele tem aquela percepção, aquela visão, e escreve as cartas às 7 igrejas, nós vemos aqui em Apocalipse. E a última carta fala de Laodiceia. Irmãos, eu penso que na percepção de um irmão, quando ele vê historicamente, linearmente, numa direção, e quando ele olha a última, ele fala assim: a última tinha que ser no perfil de Laodiceia, tinha que fechar essas cartas com uma Laodiceia da vida, uma comunidade tão distante, tinha que fechar assim, e com exortações tão duras, falando que iria rejeitar, iria vomitar, se permanecessem naquela condição. Mas, irmãos, o Senhor não deixa os seus sem uma visão renovada, porque depois do capítulo 3 de Apocalipse, nós temos o capítulo 4, e a visão de João é o quê? É o trono de Deus. Então, por um lado, estava aquelas exortações, ele saiu daquela visão sobre Laodiceia, a exortação sobre Laodiceia, mas daí vem um alento da parte do Senhor, com a visão do trono de Deus, irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós precisamos, como Daniel, nos esforçarmos, nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor que nós ouvimos, que nós recebemos, até que essa palavra, ela nos coloque prostrado diante de Deus, nos coloque de joelhos diante de Deus, porque a percepção de Daniel o colocou prostrado diante do Senhor, em humilhação diante de Deus, até o momento que Deus veio a ele. A voz de Deus, a mensagem de Deus veio a ele, a palavra de Deus veio a João, a palavra de Deus sempre tem vindo aos seus, que tem clamado a ele, que tem insistido, que tem batido na porta, que tem dito: Senhor, vem, Senhor, me perdoa, Senhor, Senhor, tem misericórdia da condição da tua igreja nessa era, Senhor, esse povo que anda perdido, que não considera a tua palavra, esse povo que está espalhado, esse povo que está se entretendo com essa vida, Senhor, esse povo que não está desejando a Jerusalém, que não quer edificar o altar, que não quer levantar os muros, Senhor. Aí o Senhor vem para aqueles que o clamam. Isso é fato, irmãos, e eu creio que o Senhor tem vindo a nós nesse tempo. Nós olhamos para esse mundo, tantas coisas, né, irmãos? Que mar de informações, que mar de coisas. Aquilo que parecia estar tão distante, né, do outro lado do mundo,
agora está tão perto, talvez a quilômetros. Quantas informações! Então nós temos colapsos sociais, migrações, colapsos ideológicos, enfermidades, a natureza se movendo, Deus julgando. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É o mundo se ordenando, o mundo enquanto a sistema, enquanto a entidade, se ordenando para a manifestação do anticristo. Mas sabe, irmãos, existe uma igreja se ornando para a vinda do Cristo, o Senhor, o glorioso, esse Cristo revelado no Apocalipse. Essa é a diferença. Isso tem que pulsar em nós, irmãos. Enquanto o mundo está se organizando e se preparando, as peças encaixando para que no exato tempo o anticristo se manifeste, a igreja ela está se ornando, se adornando, se preparando, desejando, almejando a vinda triunfal do Cordeiro de Deus. No final do versículo 3, aqui em Apocalipse 1, nós vemos: porque o tempo está próximo. Deus deu um entendimento, uma percepção de tempo para Daniel. Na visão renovada, nesse renovo de visão para João, Deus também deu uma percepção de tempo. Deus não nos deixa alheio aos seus movimentos, aos servos, aos profetas. O problema é que muitos não dão ouvido aos profetas. O problema é que muitos não buscam o Senhor na sua palavra, e nas orações, e nos clamores, e nas súplicas. O problema é que muitos têm seus corações endurecidos, e ficam perdidos nessa vida, e por causa disso, fincam suas raízes nessa terra, e nem esperam, e muito menos desejam a vinda do Senhor. Mas João não. João conhecia o seio, o peito, o consolo do Senhor. Mas agora ele estava conhecendo o Cristo glorioso, o Cordeiro glorioso, que voltaria montado num cavalo branco, da sua boca saindo uma espada para julgar, e não sozinho, junto com ele outros, também montados em cavalos brancos, com linho, vestido de brancos também. Essa visão gloriosa, essas visões gloriosas, para João foi um renovo, e para nós também é um renovo. Para nós também é um renovo. Aqui no versículo 2, nós lemos: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. No versículo 1 fala que é a revelação de Jesus Cristo. E essa revelação foi notificada a João. E João, sendo notificado, recebendo essa revelação, aí o versículo 2 nos diz que ele testificou. Isso fala de anúncio, fala de pregação, fala de proclamação, fala daquele que proclama em alta voz. Ele passou a anunciar, os escritos passou a circular, porque ele estava renovado, e o Senhor estava renovando outros também. Mas ele estava falando de quê? Aí nós vemos aqui da palavra, do testemunho de Jesus, e estava falando daquilo que ele tinha visto. Da palavra aqui, no original, o qual testificou da palavra. O termo aqui é logos. Então ele estava falando do logos vivo, do Cristo eterno. Ele estava falando do testemunho de Jesus. E aqui eu quero focar, grifar um pouco, o testemunho de Jesus Cristo. Porque o testemunho de Jesus Cristo,
Eu vou colocar ele em 3 aspectos. O testemunho de Jesus Cristo fala de uma afirmação plena e vívida do Senhor Jesus. Plena por causa da glória, da abrangência, e vívida por causa do poder, da manifestação, da história, da transcendência. Mas esse testemunho, de um lado ele fala ao Pai, de um lado ele fala ao Pai, como Cordeiro. Observe comigo aqui no capítulo 5, Apocalipse capítulo 5 e versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, não só por essa referência, mas eu tomo essa como base, esse testemunho de Jesus Cristo, ele tem um aspecto ao Pai, porque como Cristo, como Cordeiro, ele é o sacrifício, ele é o testemunho, ele é aquele que é digno, ele é aquele que é digno de desatar os selos, aquele que é digno do trono, aquele que é digno da glória, aquele que é digno do nome, aquele que é digno do reino. Então o nome Cristo, Cordeiro, né, o título Cordeiro, fala da sua obra eterna, mas do seu sacrifício, fala das suas vitórias, das suas conquistas. Então, diante de Deus, diante do Pai, ele era o Cordeiro digno, ele era o Cordeiro que venceu e conquistou, estava ali à destra do Pai, digno de glória, de honra. Mas também tem um aspecto à igreja, tem uma afirmação plena e vívida também à igreja, e nesse aspecto, ele é o Cordeiro pastor. Olha, aqui em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, quando nós falamos desse testemunho de Jesus Cristo, no aspecto para a igreja, essa afirmação plena e vívida, ele se apresenta como o Cordeiro pastor, o Cordeiro que apacenta, vara e cajado, o Cordeiro que guia, que traz direção, o Cordeiro que traz consolo, que enxuga as lágrimas. Então, é uma visão renovada do Cristo, do Cordeiro como pastor. Então, nessa testemunha de Jesus Cristo para a igreja, existe essa visão, mas também a visão dele como noivo. Então nós temos a visão como pastor, mas também nós temos a visão dele como noivo. Olha em Apocalipse 19, o versículo 7 e também o versículo 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então existe esse aspecto do noivo. Nós desfrutamos da testemunha de Jesus Cristo como pastor das nossas vidas. Nós também desfrutamos do testemunho de Jesus Cristo como noivo, como
aquele que nos chama ao regozijo, à alegria, ao desfrute. Porque na visão de João, ele vê essa festa, ele vê essa alegria, ele vê a ceia, ele vê as bodas do Cordeiro. Então nós temos testemunho de Jesus Cristo como Cordeiro pastor, o testemunho de Jesus Cristo como Cordeiro que é noivo, mas também nós temos o testemunho de Jesus Cristo como Cordeiro que é esposo. Olha no capítulo 21 aqui em Apocalipse, mais à frente um pouco, capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus é descida dos céus. Então aqui João fala da esposa. Se tem uma esposa, então tem um esposo. E o Cordeiro é o esposo, percebe? Então nós temos o testemunho de Jesus Cristo para o Pai como Cordeiro que é digno, que venceu. Nós temos o testemunho de Jesus Cristo, a afirmação plena e vívida de Jesus Cristo para a igreja, como o Cordeiro que é pastor, o Cordeiro que apacenta vara e cajado, como o Cordeiro que guia, que dá direção, como o Cordeiro que dá consolo. Mas também nós temos o testemunho de Jesus Cristo para a sua igreja, como noivo, nos chamando à alegria, ao regozijo, ao triunfo, ao júbilo. E nós temos esse testemunho vívido do Senhor Jesus Cristo para a igreja, como Cordeiro que é esposo. E como Cordeiro que é esposo, nós vemos o gozo e as glórias eternas. Ah, irmãos, o Senhor não nos deixa sem a sua presença. O Senhor não nos deixa alheio à sua vontade. O Senhor não deixa os seus servos que têm um coração contrito, que buscam na palavra, que estão atentos ao seu falar, que estão curvados diante da tua presença. Ele não nos deixa sem uma visão renovada da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós temos recebido, irmãos. Então nós temos que nos alegrar diante do Senhor. Nós temos que nos regozijar diante do Senhor, mas por outro lado também, temos que receber de bom grado a vara e o cajado, a direção do Senhor. Nós temos que receber de bom grado o consolo do Senhor, temos que olhar para frente, para essa vida, para essa visão da vida triunfal com Cristo, como esposa do Cordeiro, convidados não só ao gozo, à alegria, ao regozijo eterno, mas às glórias eternas com o Cordeiro de Deus. Mas também existe o testemunho de Jesus Cristo ao mundo. Nós temos o lado do testemunho de Jesus Cristo ao Pai, o lado do testemunho de Jesus Cristo à igreja, e o lado do testemunho de Jesus Cristo ao mundo, como Cordeiro. Olha aqui em Apocalipse capítulo 6 e versículo 16, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre trono e da ira do Cordeiro. Olha o capítulo 17 e o versículo 14.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Glória a Deus. Então, para o mundo ele é o juiz, para o mundo ele é o vencedor, para o mundo ele é terrível, para o mundo ele é aquele de quem tentarão esconder suas faces, ou se esconder da face, porque vão temer. Então o testemunho de Jesus Cristo para o Pai é de dignidade, é de conquista. Para a igreja é do Cordeiro que é pastor, é do Cordeiro que é noivo, e é do Cordeiro que é esposo. Mas para o mundo é do Cordeiro que é juiz, é do Cordeiro que é vencedor, é do Cordeiro que é terrível. Meus irmãos, que o Senhor de fato nos guie, que o Senhor nos desperte, irmãos, que haja no seu coração sede pelo Senhor, pela palavra do Senhor, e que as revelações de Deus, que a palavra de Deus possa te colocar prostrado diante do Senhor em clamores, em súplicas, para que você não fique perdido entre um mar de informações que está circulando nessa terra, porque o Cordeiro para o mundo é juiz, mas para a igreja é alegria, é gozo, é esperança, é vitória, é glórias eternas. É diferente, irmãos. Para nós não há pânico, porque para nós a morte não é problema, porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte. Então no Cordeiro há triunfo, no Cordeiro há renovo, no Cordeiro há vida, no Cordeiro há pastos verdejantes, no Cordeiro há cajado, no Cordeiro há direção, há admoestação, há correção no Cordeiro há alegria, há regozijo, há desfrute, no Cordeiro há uma esperança de glórias eternas, de visões eternas, de desfrutes do Cristo eterno, que de dia em dia nós vamos nos alegrar, conhecendo e nos alegrando e conhecendo mais desse Cristo que é glorioso, desse Cristo que é uma testemunha para nós, como igreja do Senhor. Que isso possa encher os nossos corações, irmãos, que isso possa ser causa para nós de renovo espiritual, que a palavra de Deus possa ser para nós como uma vívida esperança, que possa ser para nós, irmãos, como fogo realmente, porque quanto conhecimento, quanta palavra nós temos recebido da parte de Deus, mas sabe como nós temos que medir? O quanto isso tem me curvado diante da presença do Senhor, o quanto isso tem me prostrado diante da presença do Senhor. Ou você tem olhado, bom, se na minha casa está tudo bem, que lá fora continue do jeito que está. Não, irmão. Para aqueles que têm um coração contrito e participativo na obra de Deus, esses se curvam, esses clamam. É saco e cinza, é clamores diante de Deus e falar: Senhor, nós pecamos, nós nos distanciamos, até que o Senhor nos mande mais da visão renovada das suas glórias, até que o Senhor nos mande como fogo mais da direção dEle mesmo, mais da percepção do tempo que nós vivemos. Daniel teve uma percepção do tempo, João teve uma percepção do tempo, Paulo falou aos de Tessalônica sobre o tempo, e falou para eles se animarem, não falou para aqueles que pegaram a carta, esconder a carta e se alegrar sozinho. Ele falou assim: olha, contem para os outros, divulguem para os servos, para os filhos, para que todos fiquem alegres, para que todos fiquem felizes. E por último, irmãos, aqui no capítulo 1 e versículo 2, na última parte:
Porque João estava testificando. João estava com a visão renovada da parte do Senhor. E ele estava testificando, ele estava pregando. Eu creio que até a força natural de João foi renovada, porque acontece isso, irmãos. O Senhor vem como fogo na nossa vida. E através de uma visão espiritual que vem pela palavra, incendeia o nosso espírito, incendeia a nossa alma e revigora até o nosso corpo. Que Deus faça isso conosco. Que Deus faça isso conosco nesse tempo, irmãos. João estava pregando sobre o Logos, sobre a palavra. João estava pregando sobre o testemunho de Jesus Cristo. E João estava pregando sobre tudo o que ele tinha visto e que estava vendo. A palavra de Deus é vida em nós, porque fala da pessoa de Jesus. O testemunho de Deus, o testemunho do Senhor Jesus Cristo é vivo em nós, porque dele é vida para nós, é abundância para nós. Mas a contemplação das glórias e dos triunfos do Senhor Jesus Cristo também é vida para nós. Quando nós temos essa experiência com a palavra do Senhor, esse olhar contemplativo com a palavra do Senhor, os nossos olhos são abertos e o nosso olhar sobre o mundo é diferente. Em vez de terror, em vez de agonia, há esperança, amor, há glórias flamejando em nossos corações, porque quando nós olhamos, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. E isso para nós é vida e vida com abundância, irmãos. É a palavra do Senhor sendo testificada, estando em cumprimento, acontecendo diante dos nossos olhos. João estava anunciando sobre isso. Porque o livro de Apocalipse, ele chega a ser atemporal. Nós temos a voz de Deus para os cristãos daquele tempo. Nós temos a voz de Deus para a história da igreja. Nós temos a voz de Deus para os últimos dias. Nós temos a voz de Deus para a eternidade. É atemporal. Que o Senhor, Ele provoca em nós renovos espirituais, irmãos. Que de fato nós sejamos invadidos pelas glórias de Deus. Que os nossos olhos, o nosso coração realmente se prostre diante do Senhor. Que a palavra do Senhor, irmão, que de dia a dia, de semana a semana, tem sido anunciado diante dos seus olhos. Capture o seu olhar, o seu coração, e que você faça igual Daniel. Vá para a palavra de Deus. Ouça o que diz os profetas. E que isso entre no seu coração como fogo, que entre no meu coração como fogo, a ponto de de te colocar prostrado diante do Senhor, para juntos orarmos, intercedermos e falar: Senhor, levanta-te, Senhor. Senhor, vence, Senhor, triunfa sobre o pecado mais uma vez. Senhor, renova a tua igreja, muda a tua igreja. Senhor, apacenta a tua igreja. Senhor, restaura a tua igreja, prepara a tua igreja para os últimos momentos, os últimos segundos. Senhor, já está dando a meia-noite, Senhor. Senhor, eu ainda não estou te vendo, Senhor, na onde o Senhor está. Senhor, os apóstolos viram as nuvens te ocultando nas alturas. Quando eu vou ver as nuvens te revelando para mim, Senhor? Tem que ser o nosso clamor, irmãos. Tem que ser o nosso desejo, irmãos. Tem que ser as nossas súplicas, irmãos. Tem que ser o nosso curvar de coração, de postura. Isso tem que mexer com a nossa posição, com a nossa forma de viver, irmãos. Ouvir a palavra do Senhor que fala das glórias, que fala do trono, que fala de coisas tão elevadas. Se isso não tocar o natural, as trivialidades do nosso dia a dia, então nós não demos ouvido à palavra do Senhor. Se é a palavra de Deus, ela tem que mexer com o nosso olhar.
Se é a palavra de Deus, ela tem que curvar o nosso coração. Se é a palavra de Deus, tem que mudar as nossas prioridades, irmãos. Se é a palavra de Deus, tem que mudar o nosso vocabulário da oração. Daniel orou aquilo que Deus falou para ele. Aquilo que ele leu, que ele percebeu, que ele entendeu da parte dos profetas. Isso virou munição, virou lenha para Daniel. E Daniel orou. Daniel se posicionou diante de Deus. Enquanto ele estava em posição curvada diante de Deus, irmãos, quando nós nos curvamos diante de Deus, no mundo espiritual, nós estamos muito de pé, sabe? Nós estamos muito de pé. Quando nós pegamos o saco, a cinza da humilhação diante de Deus, no mundo espiritual nós estamos nos aparelhando das armaduras de Deus. Porque quando Daniel estava orando, o anjo de Deus estava descendo e havia uma guerra no céu. Daniel não estava vendo com seus olhos natural, ele ficou sabendo depois. Mas o fato é que Deus estava movendo os lugares celestiais em função de um coração contrito, irmão. Porque se nós somos o corpo de Cristo, se o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, se como Paulo diz em Romanos 8, que o Espírito nos ajuda na oração, que o Espírito nos conduz, então quando você ora cheio do Espírito Santo, é Deus falando através dos seus lábios, irmão. E se Deus fala através dos seus lábios, os anjos do Senhor estão de prontidão para agir, estão preparados para se movimentar. E era isso que estava acontecendo enquanto Daniel estava se humilhando, enquanto Daniel estava falando: Deus, eu pequei, nós pecamos, nós falhamos, nós nos dispersamos. Enquanto Daniel estava se humilhando, Deus estava agindo. Enquanto João estava na ilha de Patmos, talvez pensando: sou o último dos apóstolos, eu vi o Cristo, repousei sobre o seu peito, ele foi oculto nos céus pela nuvem. De repente o Senhor dá uma visão gloriosa para ele, e ele vê esse Cristo voltando. Ele tem uma visão renovada da glória do Cordeiro, dos triunfos do Cordeiro e da direção do Cordeiro. E é tudo o que nós precisamos nesse tempo. Que o Senhor nos ajude nesse tempo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor não deixa os seus servos à deriva nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa corações contritos sem resposta, com o bálsamo do renovo da visão gloriosa de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa os teus servos que se prostram em oração sem um renovo na visão, na direção espiritual da parte do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesse tempo a tua igreja está ornando, está se preparando para a tua volta, porque os seus estão clamando para que o Senhor volte logo. Enquanto o mundo está se preparando e se organizando para a manifestação do anticristo, nós estamos nos ornando, nos preparando, nos purificando, nos santificando para a volta do Cordeiro de Deus em triunfo, em glórias eternas. E é isso, Senhor, que nós te pedimos. Enche os nossos olhos, enche a nossa visão, Senhor, no nome de Jesus. Em nome de Jesus.